Olá, aqui é o Guilherme Guimarães, do Grupo Dojo. E hoje eu quero falar com você sobre um conceito do dia típico versus o dia ideal. Porque, na verdade, a gente nos planeja para ter um dia X. E aí, quando a gente chega no trabalho, ou melhor, até quando a gente acorda e a gente não saiu nem da cama ainda, todo aquele planejamento começa a dar errado. E a gente já acorda com um monte de incêndio para apagar, passa o dia apagando mais incêndio dentro da empresa da gente e chega em casa à noite com a sensação de que passou o dia resolvendo problemas e que não fez nada do que tinha planejado para fazer com que a nossa empresa crescesse e fosse um dia produtivo. Ou seja, a gente passou mais um dia trabalhando para fazer a nossa empresa funcionar em vez de trabalhar para fazer a nossa empresa crescer. Tá? Porque se você é empresário e deseja então colocar a cabeça no travesseiro lá todas as noites, sabendo que amanhã vai ser um dia mais produtivo, né, em que apenas você vai executar tarefas estratégicas e tarefas importantes e não vai ficar apenas apagando incêndio na tua empresa, você precisa assistir esse vídeo até o final para entender melhor o conceito do que eu quero falar e por que isso pode estar acontecendo aí na tua empresa. Então vamos lá. Eu vou explicar hoje para você o conceito do dia típico versus o dia ideal. Tá? Para um dono de uma pequena empresa, acontece o seguinte, como dono, né, de uma pequena empresa, o ideal é que a gente fosse na empresa para fazer coisas que geram resultado e que agreguem valor para a nossa empresa, que eu chamo de marcar gols. Né? Tá aqui em cima, marcar gols. Então é o seguinte, você chega na tua empresa e tudo que está na parte de cima aqui, tá? São coisas que geram valor para a tua empresa, tá? E tudo que está aqui na parte de baixo são coisas que a gente chama de incêndios, ou seja, são problemas no dia a dia que você, como dono de empresa, precisa resolver pessoalmente. Então, cada coisa boa que a gente faz, que gera valor para a nossa empresa, a gente marca um gol. E cada coisa incêndio ou problema que você precisa resolver na tua empresa, você foi lá e tomou um gol, tá? E qual seria o dia ideal na tua empresa? Aí, você que está me assistindo agora. O ideal seria que você chegasse na tua empresa, acordasse de manhã, chegasse lá na empresa e apresentasse um projeto novo à tua equipe, que você tem para fazer, sei lá, a tua empresa crescer e ir para um próximo nível. Você ia lá, faria os planos de ação para esse projeto, ganharia talvez o apoio das pessoas que trabalham com você e tu já saía da reunião lá com um monte de ação, um monte de coisa para as pessoas executarem para fazer a tua empresa crescer e ir para o próximo nível. E aí, quando tu consegue fazer isso, quando você consegue fazer um planejamento, você marcou um gol, ou seja, 1-0 para você, tá? Você foi lá e marcou um gol, 1-0 para você. E quando você sai dessa reunião de planejamento, você dá uma olhada no follow-up que você precisa fazer com o cliente, você liga para ele e definitivamente você fecha mais aquela venda que você estava trabalhando há muito tempo. Ou seja, você marcou mais um gol na tua empresa, 2-0. Depois disso, você tinha uma reunião agendada lá com outro cliente, foi lá, saiu do escritório, foi visitar esse cliente para mostrar a solução, explicou um passo a passo, conseguiu um próximo passo, ou seja, você saiu com a outra reunião agendada para apresentar uma proposta comercial para o teu serviço para ele. Logo, você vai lá e marca mais um gol na tua empresa, 3-0. E aí depois você vai lá, volta para a tua empresa, liga para o teu fornecedor, que fazia tempo que talvez você queria fazer uma parceria com ele para conseguir algum desconto, né, especial para o teu negócio. E aí novamente tu vai lá e consegue uma condição diferenciada que normalmente ele não daria para ninguém. Né? Mas você de tanto planejado, de tanto negociado, de tanto mostrar para ele que vocês vão conseguir fazer uma parceria de longo prazo, você conseguiu uma condição muito diferenciada com esse fornecedor. E aí você foi lá e marcou outro gol. Então, 4-0 para a tua empresa. Então você já entendeu a ideia do dia ideal, beleza? E aí você chega na sua empresa, né, e consegue executar tudo o que você planejou. Com isso, você consegue alcançar aqueles resultados planejados que estavam para acontecer. Porém, o que acontece na verdade é o que chamam do dia típico. O que acontece na prática é o seguinte, você acordou, ainda nem levantou da cama, né, que as pessoas dormem hoje já com o celular do lado da cama, né, e aí quando você pega o teu smartphone para olhar o teu e-mail, você já vê um e-mail de um cliente que já está reclamando de um produto ou de um serviço teu, da tua empresa, que deu errado e que não estava de acordo com as expectativas dele. E aí ele está brabo, mandou e-mail, SMS, WhatsApp, falando que deu um problema na mercadoria ou que a mercadoria não chegou no prazo, enfim. O dia nem começou ainda
você está na tua cama ainda e você já tomou um gol. 1-0, menos 1-0. E aí o que é que você faz? Você vai lá, levanta da cama com pressa, nervoso, às vezes não toma nem café da manhã, já vai correndo para resolver o problema desse cliente. Tá? E aí quando você sai da tua casa, o que é que acontece? Você vai lá e pega um trânsito gigantesco. E aí você vai lá e tomou outro gol. Menos 2-0. Você tinha planejado chegar cedo na tua empresa e agora você vai chegar tarde, porque o trânsito está gigantesco. E aí, menos 2-0 para você e o dia nem começou ainda, beleza? E aí você vai lá, chegou na tua empresa, vai conversar com os teus funcionários para resolver o problema desse cliente. O problema desse cliente aconteceu porque um fornecedor foi lá e pisou na bola, e aí lá você vai ter que ligar para o fornecedor, aquela correria toda, ligar para o cliente. Bom, você consegue resolver o problema. Deu 10 horas da manhã e você consegue resolver o problema. Você voltou, né, para o 0-0. Ou seja, seu dia está 0-0 ainda, tá? E às vezes já são até meio-dia, né? E teu dia está 0-0. Aí tu fala, bom, agora eu vou começar a trabalhar, ainda bem. E aí tu vai lá, pega teu computador, abre teu computador e aí quando você vai ver, não está funcionando a internet, né? Quando não está funcionando a internet, quem resolve esse problema? Você, né? O dono da empresa, centralizador, resolve tudo, resolve todos os problemas, o super-herói. E aí você liga para uma operadora, desliga o modem, troca cabo, liga para um monte de gente, fica brabo, xinga. E aí o tempo que você tinha tomado, depois de 2 horas, você foi lá e conseguiu resolver o problema da internet, a internet voltou. Aí você vai lá, que tinha tomado mais um gol, meio-dia, 2 horas depois, na verdade 2 horas da tarde você resolve, você fala, ufa, agora eu vou trabalhar. E aí você vai começar a fazer o quê? Conciliação bancária, né? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro para pagar todas as contas, tá? E aí quando você olha nessa conciliação bancária, talvez um cliente teu, ele não pagou uma fatura que precisava pagar naquele dia, né? Que era para ter entrado naquele dia e venceu. E aí por conta disso, você não vai conseguir pagar as contas que você tem que pagar naquele dia. Aí tu liga para o gerente do banco, antecipa a duplicata, você faz um monte de coisas, né? E aí eu digo que você tomou outro golaço, né? Porque você fica o dia inteiro ligando para o cliente, ligando para o gerente do banco para ver se ele consegue pagar, para ver se o cliente deposita direto na tua conta, e aí às vezes você não consegue resolver esse problema, tá? E aí você tomou mais um gol, certo? Na tua empresa. E aí vamos supor que você conseguiu resolver esse problema, e aí chega no final do dia, 18 horas, né? Você conseguiu resolver o problema, está exausto de tanto problema que resolveu, mas teu dia só voltou lá para o 0-0. Ah, você não fez nada que realmente gerasse valor para o teu cliente, para o teu negócio. Esse é o dia típico das pequenas empresas que a gente visita, que eu conheço, que a gente trabalha. E o que eu tenho para te dizer sobre isso é por que isso acontece na tua empresa. Isso acontece porque as empresas não têm uma estrutura, não têm um organograma, não têm funções bem definidas, com tarefas bem definidas e não tem processos que descrevem como se fazem as coisas. Então o que acontece? Como não tem processo e como se faz, as coisas são feitas cada hora de um jeito diferente. E como ninguém sabe como faz, deixa sempre para o dono da empresa, para você que está assistindo a esse vídeo, fazer para resolver isso, tá? E aí você vai lá, você resolve, pegando todos esses problemas que estão aqui e criando processos dentro da tua empresa. Guilherme, como fazer para resolver esse problema, tá? Você vai resolver isso pegando todos esses problemas e criando processos dentro da tua empresa, descrevendo os processos como eles devem ser feitos, tá? Quando tiver um cliente que não paga, como é que eu tenho que fazer para resolver o problema desse atraso de mercadoria, tá? E aí então, quando você escreve tudo, na verdade, quando você lista tudo no papel em forma de manuais, em forma de padrão para resolver o problema, qualquer pessoa pode ir lá e pode resolver, de fato, esse problema. E não apenas você. E aí tem mais. Se você pegar muitas coisas do que você faz e delegar, ou seja, eliminar muitas coisas que você faz aqui, tá? Vai sobrar muito mais tempo para você gerar mais valor para o teu negócio e marcar gols. Tá? Tem um matemático italiano que o nome dele é Pareto e o conceito que ele criou é que 20% das coisas que você faz geram 80% dos resultados. E ele diz também que 80% dos teus problemas são referentes a apenas 20% das coisas. E aí o que é que ele quer dizer com isso?
Ele quer dizer que a tua pequena ou média empresa, você passa 20% do teu tempo aqui, ó, marcando gols, tá? No dia ideal. E você passa 80% do teu tempo aqui, certo? Apagando incêndio. E olha agora que coisa interessante. Quando você aprende a eliminar esse problema, tá? Criando processos, delegando atividades para outras pessoas e eliminando atividades que estão aqui, que são desnecessárias de você fazer, você consegue 80% do teu tempo para marcar gols, para estar aqui. Mas vamos lá, pode ser que você fale assim para mim, Guilherme, é impossível eliminar 80% dos problemas. Tudo bem, eu até entendo se você falar isso. Mas pensa comigo, vamos imaginar que você não conseguisse eliminar 80%, mas você eliminasse a metade, tá, dos teus problemas. Ou seja, você eliminasse 40%, e 40% ficaria aqui resolvendo problemas e os 40% você vinha aqui para cima, tá? Você ia ganhar 40% desses, que antigamente você utilizava só para apagar incêndio, para marcar gols, para fazer a tua empresa crescer. E aí com isso, tu passaria de 20% do teu tempo marcando gols para 60% do teu tempo marcando gols. 3 vezes mais tempo do que você tinha antes. E aí eu pergunto para você agora que está assistindo esse vídeo, quais são as possibilidades na tua empresa se você conseguir passar 3 vezes mais tempo do que você passa hoje em coisas que geram valor para o teu negócio e que dão resultado para a tua empresa. Vendendo, visitando cliente, treinando funcionário, fazendo avaliação de desempenho de funcionário, dando feedback, desenvolvendo as pessoas, fazendo reconhecimento, montando equipe. Qual é o resultado que você pode dar para a sua empresa se você fizer isso e estiver aqui marcando gols? Por isso que a delegação é uma ferramenta fundamental. E para delegar, o que você precisa delegar, você precisa estruturar a tua empresa, você precisa criar processos, você precisa descrever como as tarefas são realizadas. Quando você faz isso, você facilita muito a tua vida e a vida da tua empresa. Então, quer saber mais se você está bom de delegar ou não? Eu vou deixar aqui um teste de delegação para você baixar e fazer o download e fazer o teste. E aí eu quero que você faça o teste e depois do teste, quero que você volte aqui e deixe um comentário sobre a tua nota e o que você pensa sobre esse tema, tá? Deixa também tuas dúvidas, teus comentários, que eu vou ter o prazer de responder cada um pessoalmente. Beleza? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Um grande abraço e largue mão de ser centralizador. Trabalhe na sua empresa para marcar gols, para fazer a tua empresa crescer e não apenas para fazer a tua empresa funcionar. Valeu, grande abraço!